Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e você sabe que estamos aqui para fazer o desafio 120 mais do PAS 2. Nós estamos na quarta semana e vamos entrar em dilatação térmica. No primeiro episódio nós falamos sobre ondulatória, no segundo episódio nós falamos sobre ótica, no terceiro episódio nós falamos sobre calorimetria e agora nesse quarto episódio nós estamos falando de dilatação térmica, esse é o nosso conteúdo de hoje, beleza? Não é um conteúdo muito recorrente na prova do PAS, a gente basicamente consegue esgotar todas as últimas questões dos últimos 15 anos aí, né, da prova do PAS, né? Não cai muito, mas assim, as questões que caíram, elas, né, a gente tem questão recente que caiu, embora não seja o conteúdo mais recorrente. Se você quer estudar para o PAS, foca mesmo em termodinâmica, ótica e ondulatória, tá? E é claro, tem que estudar calorimetria, porque ondulatória e calorimetria elas estão quase que empatadas, né? Em termos de número de questões nos últimos anos. Então, seria interessante dar o mesmo valor que você dá para ondulatória no estudo, você deveria dar para termologia e calorimetria, beleza? Agora, o campeão de número de questões certamente é ótica e termodinâmica. Esses dois tu tem que saber pra caramba, porque é o que mais cai nas provas do PAS, beleza? Garinha, então, sem muita enrolação, isso tudo você sabe, porque eu canso de falar em todas as aulas, né? Não se esquece de se inscrever no canal, né? Dá aquela força pro tio, pô. Compartilha com teus colegas. Se você gostar do vídeo, dá o curtir aí também, não te custa nada, meu querido. Isso aqui me custa um tempão. Você tá pensando que é mole? A vida corrida do professor aqui, eu tenho que me deslocar pro estúdio para poder gravar e tal. Não é mole não, meu querido. Tá achando que é fácil, mas não é não, tá? E deixa eu te contar uma coisa, se você não tiver me seguindo no Instagram, me segue lá, né? Dá aquela forcinha, pô. Dá aquela forcinha, compartilha a gente aí, pra gente ter mais relevância no meio, né? Pelo a plataforma poder entender que nosso conteúdo serve para alguém, alguém que precisa estudar física nessa terra aqui, beleza? Principalmente em Brasília, né? O pessoal que está estudando para o país aí precisa de física. Se você quer se destacar no país, eu já te disse, tem que fazer questão de física, porque tá cheio de questão fácil lá. Questão que você consegue fazer principalmente depois de fazer o treinamento 120 mais, meu querido. Então, vamos na tela sem enrolação. Se liga aí, dilatação térmica, meus queridos. Então tá aí, ó, o Rápido de Proserpina, né? Que era aí uma das obras do Pais aí abordadas na matriz, né? E como esse vídeo vai ficar gravado aí, eu não vou ficar muito abordando essas ideias agora de obras do Pais, porque pode ser que no futuro seja ou não obra do Pais, mas você sabe, né, que o Rápido de Proserpina já esteve na matriz, beleza? Então vou falar assim por quê? Porque se for no futuro que alguém estiver assistindo isso aqui, se por acaso não for mais obra do Paz, aí ele está devidamente, né, avisado. Então fique esperto nas obras do Paz aí, beleza? Elas muitas vezes são relevantes aí para resolução das questões do Paz e para física, embora você não precise conhecer de fato a obra para resolver as questões de física, né? Dá para resolver sem o conhecimento da obra, mas conhecendo a obra, talvez dê para sugerir alguns conteúdos prováveis para sua prova, tá? A partir das obras do Pais. Mas vamos lá. Olha só. Na escultura apresentada anteriormente, feita em mármore com 2,5 metros de altura, Bernini decidiu capturar, né, a história em seu clímax, quando Plutão, né, rapta a Proserpina e arrasta para o submundo. Enfim, vou pular essa parte aqui, não interessa para a física. Tendo como referência a escultura apresentada de Bernini e que, para o mármore, o coeficiente de dilatação térmica linear é 9 vezes 10 na menos 6, esse é o alfa, lembra? Graus Celsius recíproco, e que a velocidade de propagação do som seja de 650. Julga os itens e faça o que se pede no item que é do tipo B. Então vamos lá, meu querido. 208. Essa escultura apresentaria uma variação de altura superior a 1 milímetro se fosse, né, se sofresse uma variação térmica de 20 graus Celsius. Vamos lá. Ele deu a altura inicial, né? E ele quer saber sobre essa variação de altura. Então tá. Primeira coisa, se é altura, eu estou falando de dilatação em termos de comprimento, né? E se eu estou falando em termos de comprimento, eu estou falando de dilatação linear. Linear leva em conta a dilatação de uma dimensão só.
E a dilatação linear é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura, não é isso? Então, é assim que calcula a variação do comprimento ou a dilatação térmica, não é isso? Garinha, nesse caso aí, ele falou para gente que o ΔL vai ser de 1 milímetro se a variação de temperatura for 20 graus Celsius. Vamos testar? Vamos colocar aqui, ó. Então tá, então ΔL vai ser 1 milímetro. Só que o mili, tu não pode esquecer que equivale a 10 na menos 3, tá? Mili equivale a 10 na menos 3, cent equivale a 10 na menos 2, micro equivale a 10 na menos 6, nano equivale a 10 na menos 9. Então, não se esquece que existem potências de 10 que recebem nomes, apelidos, né? E eles vão estar juntos aí com outra unidade medida, por exemplo, milímetro, miligrama, miliampere, milivolt, não é isso? Mas poderia ser nanômetro, nanoampere, nanovolt, nanocoulomb, nano qualquer coisa, beleza? Então quer dizer que essas potências de 10 aí, elas são representadas por letras, no caso aqui é o mili, 10 na menos 3. Então 1 vezes 10 na menos 3 metros. Isso aqui é o valor, né, do ΔL que ele propôs, beleza? Ele fala para a gente o coeficiente de dilatação também. Como ele fala para a gente o coeficiente de dilatação, vou apagar aqui, ó, para jogar na equação, tá? Então, esse ΔL que ele falou para a gente é igual ao L0. O L0 é a altura inicial, que ele falou que é 2,5 metros. Se você não achou, tá lá no texto, tá? A altura do, dessa escultura feita de mármore. Vezes alfa. Alfa, galerinha, ele falou pra gente aqui, bem aqui no comando, tá? Que é 9 vezes 10 na menos 6. Vezes a variação de temperatura. Esse cálculo não vai ficar legal. Porque eu vou ter que multiplicar 2,5 vezes 9 e passar isso dividindo. 1 dividido por esse valor vai dar muito esquisito. Olha a sacada do teu professor. Eu ia colocar 1 milímetro ali e ver se a variação ia dar 20 graus Celsius, não é isso? Mas o cálculo vai ficar bem chatinho de fazer. Aí olha o que eu vou fazer. No lugar de ver quanto que vai ser o ΔT, eu posso tentar ver quanto que vai ser o ΔL. Para isso, eu coloco o ΔT de 20 graus. Se esse ΔT de 20 graus gerar um ΔL de 1 milímetro ou superior a 1 milímetro, aí a questão está certa, não é isso? Então, é isso que eu vou verificar. Assim fica melhor, porque pensa só. Você multiplica aqui, ó, 2,5 vezes 2 vezes 9. 2,5 vezes 2 é 5. E 5 vezes 9 é 45. Então, ficou ΔL igual a 45. Tem um zero sobrando ali do 20, 450. Vezes 10 na menos 6, tá? Metros. Tá em metros já. Só que, Garinha, tá em metros por quê? Porque eu coloquei a comprimento inicial em metros, 2,5 metros. Então, meu resultado já está sendo dado em metros aí, tá bom? ΔL, portanto, vai ser... Bom, ele quer verificar em milímetros. Para ser milímetros, essa potência de 10 aqui, ó, tem que ser 10 na menos 3. Para isso aí virar 10 na menos 3, sabe o que eu posso fazer, galerinha? Eu posso pegar a vírgula, que é 450,0, né? Eu posso andar uma casa, duas casas, 3 casas para a esquerda, porque quando você anda 3 casas para a esquerda, você soma 3 no expoente. Portanto, vai ficar 0,45, se você quiser colocar mais um zero, mas não precisa, né? Vezes 10 na menos 3, porque menos 6 mais 3 é menos 3 metros. Isso aqui é a mesma coisa que 0,45. Tu sabe que o mili, né? O mili, eu te disse, o mili equivale a 10 na menos 3. Então, aonde tem esse 10 na menos 3, eu vou chamar de mili, tá? Vou chamar de mili. Quer dizer que, vou colocar aqui, mili. Mili o quê? Metros. Então, milímetros. Deu 0,45 milímetros, professor. Não deu superior a 1 milímetro. Então, tá errado. É só isso. Item errado. Delicinha de fazer. É ou não é? É ou não é delicinha? Gostosinho de fazer esse item? Pois é. É por isso que eu falo, galerinha. Você tem que saber o básico aí da física, porque tem questões que você tem toda a condição de fazer com a certeza de que você está percorrendo o caminho correto. Porque aqui é uma questão sem pegadinha, sem nada, uma questão cruazinha, sem necessidade de ficar interpretando, beleza?
Bom, 209. Item 209 diz o seguinte: calcule a variação volumétrica fracionária ΔV sobre V0 da escultura apresentada como resposta a uma variação de 20 graus Celsius. Multiplique o valor encontrado por 10 na quinta. Após realizar todos os cálculos solicitados, despreze, né, aquele negócio todo que a gente já está acostumado nas questões do tipo B. Vamos fazer essa aqui embaixo? Vamos lá. Pensa comigo aqui, galerinha. Ele quer a variação volumétrica fracionária, mas peraí, ó. O que é a variação volumétrica? É a dilatação no volume, a dilatação volumétrica, que é ΔV igual a V0 vezes gama ΔT, né? Lembrando que gama é igual a 3 alfa, beta é igual a 2 alfa na dilatação superficial, não é isso? Então, só para nos recordar, lembra que as equações são iguais. Se você olhar essa equação e a equação da dilatação linear é a mesma equação, né? Só que onde tem comprimento agora tem volume, porque ele quer saber sobre a variação do volume, tá? Bom, o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente coloque, né? Não esquecendo que esse gama é 3 alfa, ele quer que a gente coloque assim, ó, ΔV sobre V0, porque é isso aqui que ele pediu para a gente calcular, não foi? ΔV sobre V0, então é isso que nós vamos calcular. ΔV dividido por V0. Aí, o que eu vou fazer, galerinha? Vai sobrar aqui 3 alfa, no lugar do gama eu vou colocar 3 alfa, ΔT, que ele deu todo mundo aí. Ele falou que o alfa, coeficiente de dilatação linear, é 9 vezes 10 na menos 6, não é isso? Ó? Tá lá no comando da questão, dá uma olhada aí. Tá vendo? Então, ele deu pra gente. Eu vou só substituir, portanto. Vai ficar assim, ó. 3 vezes o alfa, que é 9, vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura, que ele nos fornece bem aqui na questão do tipo B. 20 graus Celsius é a variação de temperatura, beleza? Então, vai ficar, galerinha, 3 vezes 2, eu gosto de fazer assim, eu gosto de multiplicar o 9 por último. Então, eu faria 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 54. Não é isso? Então, quer dizer que isso aqui ia dar 54 vezes 10 na menos 6, tá? Então, essa seria a nossa resposta. Só que ele pede para a gente não esquecer de fazer o seguinte, de multiplicar o resultado por 10 na quinta. Então, eu tenho que pegar esse resultado que eu acabei de encontrar, tá? E multiplicar por 10 na quinta. Vamos ver como é que fica esse bagulho, velho? Vai ficar assim, ó. 54 mantém 10 na quinta com 10 na menos 6, garinha. 10 na quinta com 10 na menos 6. Peraí. Teu professor lesou. Olha, ó que esquisito. Teu professor tá olhando aqui porque tem um zero. Tem um zero que ele não mexeu. Professor, se você não mexer esse um zero, você tem que acrescentar ele aí. Vamos acrescentar ele aqui. Vamos acrescentar ele bem aqui. Peraí. Vamos colocar 540, né? Porque esse um zero do 20 aí que eu não mexi, eu boto ele aí na continha, é claro. Beleza? Então, ficou 540 vezes 10 menos 6 mais 5, porque é multiplicação de potências de mesma base. Então, multiplicação de potência de mesma base, a gente soma os expoentes. Somando menos 6 mais 5, vai dar menos 1. Menos 1. Então, 540 vezes 10 na menos 1 não pode ter potência na resposta das questões do tipo B. Então, eu vou tirar essa potência aí. Eu vou pegar uma casa e andar para a esquerda, porque, né, quando você anda com a vírgula uma casa, você pode somar um no expoente, quando você anda para a esquerda, obviamente. Então, se eu andar para a esquerda, vai ficar 54. Aí, 10 na menos 1, 10 na menos 1, mais 1 vai dar 10 elevado a zero, meus queridos, né? Então, 10 elevado a zero é o quê, galinha? 10 elevado a zero, professor, é 1. 1 é o fator neutro na multiplicação, não precisa escrever. Então, o resultado deu 54. Como é questão de CDU, então 054, tá? Centena, dezena e unidade. Essa seria a resposta. A se marcar no gabarito. Show de bola? Bem tranquilinha. Ah, professor, achei que essa deu um pouquinho mais de trabalho, garinha.
Pô, se tu tá estudando, essa questão aqui dá pra fazer de boa. Só eram dois valores que você tinha que multiplicar, o do alfa e o delta t, e pronto, acabou, né? E depois fazer essa multiplicação por 10 na quinta. Nada muito difícil, não, tá? Dá pra fazer com o pé nas costas. Vamos embora. Vamos pra próxima. Repara que essa que a gente acabou de resolver era do PAS de 2020. Mas agora a gente vai fazer uma do PAS de 2000, aliás, era do PAS de 2021 e agora a gente vai fazer uma do PAS de 2020, beleza? Então, vê que caíram 2 anos seguidos aí a dilatação térmica, mas a gente não tem em 2022 e a gente não tem em 2023, né? Então, caiu 2 anos seguidos, mas também ficou 2 anos sem cair. Dilatação não é um conteúdo que cai muito, só para você ter noção. Depois dessas aqui, nós vamos para uma de 2016. Então, de 2020 só foi, né? Só tinha caído novamente em 2016. 2016 só caiu antes disso em 2014. E aí essa de 2014, antes dela, só caiu em 2011. Então, você repara que muitas vezes fica 2, 3 anos sem cair, e daí cai, e aí fica um tempo sem cair de novo, daí cai. E Garinha, antes disso, ó, eu não tenho outras questões. Antes disso, eu não tenho outras questões, né? Então, provavelmente, como eu fiz na minha apostila um concatenado de questões mais ou menos de 2008 para cá, cara, provavelmente não tem nas provas, só se alguma questão passou desapercebida. Mas muito provavelmente de 2008 para cá não tem outras questões de dilatação. A gente basicamente vai fazer todas hoje, tá? Então, repara que não são muitas questões, tá? A gente faz uma média de 10 questões por semana, não é isso? Eu acho que aqui tem 9 questões. Enfim, e é tudo que tem de dilatação. Então, a gente mata a dilatação nesse primeiro encontro, beleza? Diferente do que a gente vai fazer em ondulatório, em ótica e termodinâmica, que a gente vai ter que ficar voltando neles até conseguir fazer todas essas questões, né? Que estão na apostila, tá? Ah, eu acabei não te falando, mas, cara, tu tá sabendo, não tá? Tu assistiu os vídeos anteriores, tu sabe que eu tenho apostila física e digital. A física tá linda, colorida e coisa e tal. Dá uma olhada lá nos últimos vídeos, não é isso? Só você entrar também no site, caso você tenha interesse, www.fisicamais.com/shop, tá na descrição isso aí, beleza? Vai baixando lá na descrição que tá lá embaixo. De toda forma, não se esquece que tá bem aqui, ó. Esse aqui é o endereço da apostila. Tem física, tem digital, apostila física linda, tá? Toda coloridinha, tá maravilhosa, meus queridos. Então, fisicamais.com/shop, tá? Esse aqui é o endereço que você consegue acessar as apostilas. E a digital também, né? Digital é top também. Temos aí praticamente 300 questões aí. Não são questões só do PAS. Tem todas as questões do PAS de 2008 para cá, mas também tem questões do vestibular UNB para agregar, para aprofundar. Eu diria assim, se você está estudando para o PAS, faz as do PAS. Se sobrar tempo, você pega algumas questões da UNB para aprofundar, tá? Porque o vestibular da UNB, ele é mais pesado. Ele tem uma linguagem muito parecida com a do PAS, mas ele é mais aprofundado, a abordagem é mais complexa. Mas é legal, o cara que está estudando ali para medicina, o cara que está estudando para um curso de alta concorrência, já esgotou o conteúdo de física, quer aprofundar mais? Tá aí, é uma opção, beleza? E aí na apostila a gente tem isso tudo organizadinho também por conteúdo, assim como nós temos nas questões do PAS, tá? Então, vamos lá, galerinha. Vamos fazer a questão aí da terebentina que caiu em 2020. Ele traz essa tabelinha com informações sobre a terebentina e coisa e tal. Vou pular essa parte, né? Ele traz aí falando que é pra gente julgar os itens, considerar, né? Que 1 litro vale 1.000 centímetros cúbicos, enfim. Vamos para 210, portanto. Se o coeficiente de dilatação volumétrico gama da terebentina contida no recipiente mostrado na figura for 100 vezes maior que o do vidro, então uma variação de temperatura ΔT no volume V da terebentina acarretará uma dilatação aparente igual a 0,99 gama V ΔT. Tá, então tem que verificar se essa equação aqui, ela, né, procede. Essa equação de dilatação aparente procede. A situação que ele dá, Garinha, é que eu tenho esse reservatório de vidro, dentro dele tem terebentina, ele está completamente preenchido, tá? Com terebentina. Aí, Garinha, se
esse sistema for aquecido, o que que vai acontecer? O recipiente de vidro dilata, só que o líquido, a terebentina, também dilata, mas a gente sabe que a dilatação dos líquidos é maior do que a dilatação dos sólidos. Então, o que que vai acontecer? O líquido vai dilatar mais do que o sólido. Resumo, o que que vai acontecer? O líquido vai extravasar, o líquido vai derramar, porque ele vai dilatar mais do que o sólido aonde ele está. Como ele está completamente preenchido, como ele está cheio, cheio até o bico, na hora que dilatar, o que dilatar mais derrama. Esse que dilatou a mais, a gente chama de dilatação aparente. Em fala nisso, deixa eu tomar uma aguinha, deixa eu molhar a garganta, o gostinho de vitória aqui, ó. Pera aí, dá uma olhada aqui, ó. Vou molhar a garganta com gostinho de vitória, dá licença. No ano de 2024, né? O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Galo, beleza? Ganhou do Corinthians na semifinal e ganhou do Galo, tá? Já estou prevendo o futuro, nem aconteceu o jogo ainda, tá? Contra o Galo. Final vai acontecer ainda em novembro. Nós estamos em outubro, mas já tô te dizendo aí pra você que tá assistindo depois que o Flamengo ganhou, beleza? Anota aí, Flamengo ganhou 2024 a Copa do Brasil. Você não deixar eu mentir. Vamos lá. Então tá aqui. Quer dizer que a terebentina vai derramar, professor? Vai derramar. E professor, como é que eu calculo isso aí? Ah, cara, é bem fácil. E assim, é até intuitiva a equação da dilatação térmica quando a gente fala de dilatação aparente. Olha, a dilatação aparente, ΔV, que dilata em volume, né, galerinha? O líquido, o sólido, dilata em volume, tá? Vai ser o quanto o líquido vai dilatar, porque o líquido dilata mais, menos o quanto, né, vai dilatar o recipiente. Então imagina só, o líquido dilatou 200, o recipiente dilatou 150. Quanto que é a dilatação aparente? 50, né? Então quer dizer que aquela diferença que dilatou a mais o líquido é o quanto vai derramar. Ela a gente chama de dilatação aparente. Show de bola? Então, viu como é intuitivo a equação da dilatação aparente? E aí, garinha, o que que a gente sabe? A gente sabe também que como é que calcula a dilatação de volume? A dilatação de volume é V0 vezes gama vezes ΔT, como a gente já fez em questões anteriores do PAIS, não é isso? Então, tá aí, equação da dilatação volumétrica. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar substituir essa informação aqui dentro e aqui dentro, beleza? De tal maneira que, olha o que eu vou encontrar, galerinha, que o ΔV aparente vamos lá, V0 gama ΔT. O líquido é a terebentina, então é o gama da terebentina, beleza? Menos V0 gama ΔT. Desse lado, eu estou falando do recipiente, que é o recipiente de vidro, tá? Então, aqui é a terebentina e aqui é o recipiente de vidro, tá? O gama do vidro. O volume inicial da terebentina é igual ao volume inicial do recipiente, porque como a terebentina ela está completamente, né, preenchendo aquele recipiente, o recipiente está completamente preenchido, então eles têm o mesmo volume, não é isso? Então, volume inicial é igual. O ΔT que eles vão ser submetidos à variação de temperatura também é a mesma. Então, eu posso colocar o V0 e o ΔT em evidência. Então, vai ficar assim, ΔV aparente é igual a V0 ΔT, que é o mesmo para os dois, e dentro da evidência, né, eu coloco só os gamas. O gama da terebentina menos o gama do vidro, tá? Tudo isso aí dentro da evidência. Lembrando que ele traz uma informação muito importante aqui. Olha só, galerinha, ele fala para gente que o coeficiente de dilatação volumétrico da terebentina é 1000 vezes maior que o do vidro. Então, vou escrever isso aqui, ó. Vou escrever aqui. O coeficiente da terebentina é 1000 vezes. Mil não, perdão, 100 vezes. Ô, professor, que viagem, 1000. O do vidro, né? 100 vezes, tá aí, ó. Tá no texto, 100 vezes o do vidro, beleza? Então, só escrevi o que ele deu. Só que repara, quando ele escreve a equação que é para a gente verificar se ela está certa, dá uma olhada aqui no item. Ele fala que o gama, aqui ó, é o gama da terebentina. Oxi, que de acha isso? Era para sair uma elipse, meu querido. Isso.
Então, é o gama da terebentina, galerinha. Qual o cuidado que você vai ter que ter? Que esse gama que ele está dando aqui na equação é o gama da terebentina. Então, este gama da terebentina ele não pode sumir da equação. E nessa equação não aparece o gama do vidro. Então, beleza, professor. Então, a gente vai tirar o gama do vidro da jogada? Vamos. Eu tenho uma equação 1 e eu tenho uma equação 2. Se eu quiser tirar o gama do vidro da jogada, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou isolar o gama do vidro. Porque aí eu faço o método da substituição, né? Eu isolo e substituo em quem, né, eu quero. Então, aqui é a equação 2. Então, vou isolar o gama do vidro. Gama do vidro vai ser, o 1000 passa dividindo, né? O gama da terebentina, o 1000 tá multiplicando, o 1000 não, que 1000, galerinha? O 100, meu Deus, 1000, não sei por que eu tô falando 1000 o tempo todo. Beleza? Então, seria basicamente isso aqui. O que que acontece? Vamos jogar essa informação lá dentro. Vamos pegar isso aqui, método da substituição, né? Isola o gama do vidro e substitui nele. Vamos substituir e olha como é que vai ficar. Vai sobrar para a gente, então, que a dilatação aparente vai ser o V0 ΔT vezes o gama da terebentina menos o gama da terebentina de novo, dividido por 100. Ou seja, meus queridos, o que que você verifica aqui? Você acaba de verificar que só tem terebentina na jogada. Pessoal, mas essa não foi a equação que ele deu. Mas espera aí. Você concorda que 1 menos 1 sobre 100 é igual a 1 menos 0, né, 0,1. Ou seja, isso aqui é 0,99. Beleza? O que que acontece? Então, eu posso tirar essa brincadeirinha que é o gama. Que é o gama no lugar. Então, aqui, né, é gama. Beleza? Se a gente fosse fazer a devida, né, correção, então, ΔV aparente vai ser V0 ΔT vezes essa continha aqui. Eu acabei de te contar, né? Espera aí. Essa continha aqui, ó. Acabei de te contar que vai dar 0,99 gama, né? Então, vai dar 0,99 gama da terebentina, que é justamente o gama que aparece na equação. Bom, ele reorganizou isso porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 0,99 gama da terebentina vezes V0 vezes ΔT seria a equação que ele propôs, que é justamente a equação que a gente consegue descobrir. Portanto, esse item está certíssimo, meus queridos. É um item certo. Professor, mas ó, eu vou te falar a verdade, professor. Esse item aí eu não sei não se eu ia fazer não, viu, professor? Eu ia ficar na dúvida, porque olha, deu um trabalhinho e eu acho que eu ia travar. Tá, esse item eu acho justo. Se você não quer fazer esse item, sem problema, muitas vezes não dá tempo. Você tem muita coisa para fazer na prova do pai, você não pode perder tempo. Você deixa isso para o final da prova. Se der tempo, tu faz, tu bate cabeça, tu se cansa cognitivamente ali com essa questão, mas no início da prova não faz não, tá? Pula. A não ser que você tenha muita habilidade matemática de trabalhar com álgebra. Aí você pode brincar. Então, esse item estava certo, mas compensava pular, beleza? Compensava demais. 211, então, a 211 diz o seguinte: a partir do gráfico, infere-se que o coeficiente da dilatação volumétrica da terebentina é 9 vezes 10 na menos 4 graus Celsius recíprocos. Então, ele deu um gráfico aqui, ó, o gráfico pra gente, e ele quer saber quanto que vale o coeficiente de dilatação volumétrico, né? Garinha, cara, não é difícil não, pensa comigo aqui. Como é que calcula? Como é que calcula, Garinha? A dilatação volumétrica é ΔV, que é a dilatação, vezes o gama, vezes o ΔT, não é assim? Repara só, ele não fala pra gente o quanto variou em volume, então ele falou ΔV no gráfico, é ou não é? Ele não fala a variação de temperatura, que é 100 graus Celsius, né? Então, a gente tem o ΔT. Portanto, galerinha, se você tem o ΔV, se você tem o ΔT, e ele ainda fala pra gente, galerinha, olha só, ele fala pra gente o volume inicial. Então, ele deu todas as informações necessárias. Não tem porquê
você não fazer essa questão aqui com muita facilidade se você lembra da equação. Porque olha como é que vai ficar, garinha. ΔV, quanto que é o ΔV aqui, garinha? De 1000 até 1090 é 90, né? Então, ele variou 90 centímetros cúbicos. O volume inicial era 1000. O gama, ele pediu para a gente descobrir. E o ΔT é 100, beleza? Então, no final das contas, o que que eu vou fazer, garinha? Posso cancelar esse aqui com, por exemplo, esse aqui. Aí, eu posso colocar assim, ó, 9 dividido por 100 vezes 100. Você sabe que 100 vezes 100 é 10 na quarta. Aliás, deixa eu fazer passo a passo para ninguém se perder. 10 na quarta, né? Vezes gama. Só peguei os zeros aqui, ó, galinha. Esses 4 zeros aqui. E aí eu escrevi uma potência de 10, 10 elevado à quarta, que eu acho que fica bem bacana de escrever, beleza? Então, ó, fica bem legal fazer assim. Show de bola? Ó, o que que eu vou fazer também, garinha? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aí dividindo. Então, vai ficar 9 dividido por 10 na quarta igual a gama. O que que você pode fazer, garinha? Para descobrir esse... Eu mudei agora, eu botei alfa. Gama. Pronto. Corrigido. O que que eu faço para descobrir o gama? Bom, eu posso pegar essa potência de 10 que está aí embaixo e posso passar lá para cima, invertendo o sinal do expoente. Só inverter, fica 10 na menos 4. Isso aqui está em graus Celsius recíprocos, né? Que é a unidade do coeficiente de dilatação. Beleza? Então, galinha, é isso aqui. Essa seria a resposta. Bacana? Não era uma questão difícil. E eu imagino então que aquele item estava correto, porque foi justamente esse o valor que ele nos deu, não foi? Então dava para fazer essa questãozinha aí, garinha. Ó, 9 vezes 10 na menos 4 é o que ele propõe, portanto esse item está certíssimo. Show de bola? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. 2016, garinha. Um fio metálico homogêneo, cilíndrico, com comprimento de 1 metro e área de seção transversal de 1 milímetro quadrado, inicialmente a temperatura de 27 graus Celsius, foi submetido a uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Como consequência, o seu comprimento sofreu um aumento de 15 micrômetros. Tendo como referência as informações, julga os itens. Se o fio sofreu uma variação de temperatura de menos 10 Kelvin, então seu tamanho irá diminuir em mais de, né, 280 micrômetros. Bom, galerinha, então ele quer saber só a variação no tamanho, tá? Tamanho aqui dá para entender, tá? Que é o comprimento, né? Pelo menos foi assim que eu fiz a leitura, beleza? Porque é micrômetros, micrômetros é comprimento, tá? Então, vamos lá. ΔL é igual a L0 alfa delta T. O que que ele me deu, galerinha? Ele falou que tem que ser de 280 micrômetros, o tanto que vai diminuir. Eu preciso verificar se isso é verdade, mas ele me falou a variação de temperatura, tá? Que era de menos 10 Kelvin. Espera aí que esse povo fica me ligando o tempo todo, aí toca no celular, toca no computador, toca no tablet, toca em tudo esse negócio. Eu vou tirar pô, esse negócio é um saco, né, bicho? Meu celular toca o dia inteiro, esse negócio fica tocando na minha tela o tempo todo. Ó, L0, ele falou pra gente que é de 1 metro, né? Comprimento dele, tamanho dele, mas ele não falou pra gente o coeficiente de dilatação. Então, pra gente verificar se o ΔL tá certo, é 280 micrômetros, né? 280 micrômetros, não pode esquecer, a gente tem que transformar esse 280 aí, tá? De toda forma, se você calcular essa brincadeirazinha aí, galinha, você vai descobrir aí, né, se é 280, mas você precisa do alfa, precisa do alfa. Ele não deu no texto. Professor, tem como fazer sem o alfa? Não tem como fazer sem o alfa. Professor, então pula? Não, não pula, porque ele deu outras informações no texto. Olha o que ele fala. Esse fio de 1 metro de comprimento, galinha, ó, o que que vai acontecer? Ele está a uma temperatura de 27 graus Celsius, beleza? Só que ele sofre uma variação, um aumento de quanto, galinha? Ele sofre um aumento de 1 grau Celsius, beleza? E aí o que que acontece, galinha? Como consequência,
O seu comprimento sofreu. Bom, o comprimento dele sofreu um aumento de 15 micrometros. Bom, se ele sofreu um aumento de 15 micrometros, repara que nessa situação aí em tela, ele me deu o comprimento inicial, vou colocar aqui de roxo, tá? Comprimento inicial, ele me deu o ΔT, que foi de mais 1 grau Celsius, ele me deu o ΔL. E dá para descobrir quem? Com as informações, dá para descobrir o alfa. Depois que tu descobriu o alfa com esses dados, tu joga com os dados do item 202, 212, 212, e aí você vai responder a questão. Então vamos fazer isso aí? Vamos fazer 2 cálculos, tá? Vamos usar esses dados aqui, ó. Quais são esses dados aqui que ele deu? Vamos anotar aqui. A variação foi de 15 micrometros, tá? Ele falou que o comprimento inicial é de 1 metro, e eu sei que o alfa eu quero descobrir, e o ΔT, né, alfa eu quero descobrir, e o ΔT foi de 1 grau Celsius, variou 1 grau Celsius, tá? Se aumentou 1 é porque variou 1. Então, beleza. Vamos substituir isso na equação. Vai ficar assim, então, 15 micrometros, para quem não sabe, micro equivale a 10 na menos 6. Micro é uma potência de 10 que tem nome. Micro, micrometro, microcoulombs, microfarad, micro alguma coisa, tá? Então vai ficar assim. 15 vezes 10 na menos 6, que é o ΔL, não se esquece, tá? Então lembra que a gente está usando essa equação aqui em cima, ó, tá? L0 ele falou que é 1 metro, alfa eu quero descobrir, e 1 é o valor da variação de temperatura. Portanto, quanto que é o alfa, galerinha? O alfa é 15 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Show de bola? Tá aqui. Minha cara tá na frente. Pronto. Beleza? Então, esse é o alfa. Agora que eu sei o alfa, deixa eu jogar isso aqui para baixo, tá? Porque eu vou fazer o cálculo agora do item 212. Ó, o item 212 eu quero verificar se vale mesmo 280. Então, vamos lá. ΔL vai ser, o L0 é 1 metro, o alfa a gente calculou é 15 vezes 10 na menos 6, e o ΔT, garinha, o alfa está em graus Celsius, o ΔT não está em graus Celsius, garinha. A temperatura, a variação de temperatura em Kelvin é igual à variação de temperatura em graus Celsius, beleza? Então, se ele variou menos 10 Kelvin, ele variou menos 10 graus Celsius. Então, não se preocupe em fazer transformação de temperatura, de unidade aqui, porque não precisa, tá? Kelvin, Celsius, quando é variação, você não precisa transformar. Então, essa variação aqui é de menos 10, beleza? Menos 10. Quanto que vai ficar, então, meu ΔL? Meu ΔL vai ficar 1 vezes 15, 15, né? Com esse zero aqui, né? Vou colocar esse zero aqui, já multiplicar. Basicamente, o que eu estou multiplicando é o 15 pelo menos 10. Então, já vou colocar o sinal negativo, menos 150, vezes 10 na menos 6, beleza? Isso aqui está em metros, só que ele quer em micrometros. Como esse micro aqui, galerinha, a gente sabe que 10 na menos 6 equivale ao micro, então vou escrever isso aqui sendo menos 150, né? Vezes, aliás, vezes não, micrometros. Então deu menos 150 micrometros. Esse ΔL negativo só indica que o sinal negativo quer dizer o quê, professor, esse sinal negativo? Esse sinal negativo quer dizer que diminuiu. Então, o sinal negativo é só para dizer que diminuiu. Então, ele diminuiu quanto? 150 micrometros. Aqui ele fala que diminui, galerinha, mais de 280. Não é mais. Então, tá errado o item, beleza? Ele diminui só 150 micrometros e não mais de 280. Portanto, o item tá errado. Ó, bacaninha. Tinha que fazer 2 cálculos. Dava para pular e fazer no final da prova, dava, tá? E dava para tentar tranquilo depois no final da prova. Mas vamos lá, final da prova. Porque se você teve que fazer mais de um processo, já foi um pouquinho mais trabalhoso, você não pode perder tempo, tá? Tem questões mais fáceis na prova com toda certeza. 2014, galerinha. 2014, então, ele cobra dilatação novamente. Considerando a figura acima que mostra um fio metálico de 1 metro de comprimento após sofrer dilatação. Então, ele já sofreu dilatação, tá, galerinha?
Linear devido à variação de temperatura de 100 graus Celsius. Julga os itens. E faça o que você pede no item que é do tipo B. Garinha, repara que aqui, ó. Deixa eu dar um baita zoom aqui. Esse fio já sofreu aqui a dilatação. Tá em milímetros. 1000 milímetros é 1 metro, tá? Então aqui era 1 metro. Só que repara que, olha onde é que tá o cabo. O cabo, ele tá... O cabo não, o fio, né? O fio metálico, ele tá alinhado aqui, garinha, ó. Então, se ele tá alinhado aí, vou colocar dessa cor aqui, ó. Vou mudar a cor. Colocar de azul. É porque, garinha, ó, ele tá passando no 1001. Na minha régua, ele tá medindo aqui no 1001. Porque esse ponto aqui, ó, já passou aqui. Aqui era 1 metro, 1000 milímetros. Mas aqui é 1001 milímetros. Beleza? Então, já dilatou. Mas quanto que ele dilatou, professor? Ele dilatou só 1 milímetro. Foi isso que ele dilatou. Bacana? Então, só olhando aí a figura para a gente fazer a interpretação. Agora, vamos lá. Nesse item aí, 213, o que que ele diz aí para gente? Se para medir o tamanho dos fios condutores à venda, o funcionário de uma loja de materiais elétricos utiliza uma trena de metal que foi graduada à temperatura 18 graus Celsius, né? Então, eles marcaram aquelas marcações a 18 graus Celsius. Então, haverá lucro adicional na venda de fios em dias cuja temperatura ambiente for de 38 graus Celsius. Então, vamos pensar aqui. A barra que ele usa para medir o tamanho do fio, ela aumentou de tamanho, não aumentou? Então, o 1 metro dela tá maior. 1 metro dela tá maior. Quando eu for medir o fio, em relação a essa fita métrica, ele vai estar lá marcando 1 metro para essa fita métrica que está dilatado. Esse 1 metro não é mais 1 metro, é mais do que 1 metro. Então, aquele fio não vai ter 1 metro, vai ter mais do que 1 metro. Tu consegue pegar essa sacada? Era 1 metro. 1 metro. Aí, dilatou essa régua. Essa régua agora, 1 metro dela tá bem aqui. Né? Tá mais que 1 metro. Porque dilatou. Lá tá dizendo que é 1 metro, mas na verdade você sabe que dilatou. Então o que acontece? Quando você for medir o fio, 1 metro do fio, ele vai ter esse tamanho aqui. Maior do que 1 metro real, sem a dilatação. Ou seja, vai ter lucro? É lógico que não. Vai ter prejuízo, porque ele está vendendo um pedaço maior de fio do que deveria, caso não tivesse dilatado essa estrutura metálica. Ou seja, né? O que você faz, professor, nessas situações? Bom, aí tu não usa uma trena de metal, aí você tenta usar uma trena, você usa fita métrica, aquelas fita métrica de costureira, que não é, que é feito de um material meio plástico, né? Sei lá, não sei se é tecido, se é plástico, enfim. Aqueles materiais basicamente não dilatam muito pouco, o coeficiente de dilatação é baixíssimo, ou seja, naquele lá tu usa à vontade, agora os metais dilatam mais facilmente, não é isso? Né? Então, muito cuidado aí com o uso desse tipo de treino aí, tá? Em dias quentes. Então, é lógico que não vai ter lucro, ele vai ter prejuízo, ele tá vendendo um pedaço de fio maior do que deveria, tá? Não é lucro, é prejuízo. Então, vamos lá. 214. Calcule o coeficiente de dilatação linear em graus Celsius na menos 1 do fio ilustrado na figura, multiplique o resultado por 10 na 7. Ok, ele quer então que a gente calcule o coeficiente de dilatação linear. A gente sabe que a equação que a gente tem que usar é ΔL igual a L0 alfa delta T. Pessoal, é só lembrar assim, né, que resolve praticamente tudo. Pois é, resolve praticamente tudo, galerinha. Então, essa aqui é a manha, tá? Então, o que que acontece, galerinha? Ele falou pra gente o ΔL, a gente viu que foi 1 milímetro que aumentou de tamanho, né? E ele falou que o comprimento inicial era 1 metro, 1000 milímetros. Ele falou que toda aquela variação de temperatura para ter 1 milímetro, né, de aumento foi de 100 graus Celsius. E ele está perguntando para a gente o alfa. Então, todas essas informações estão aqui, ó, na figura e no texto, né? Então, a figura nos fala aí também, né? Não se esqueça, a variação de temperatura, né? Fala que ele tem 1 metro de comprimento inicial e que após sofrer dilatação, né, a gente vai ter 1001, portanto, o ΔV é de 1 milímetro, beleza? Então, vamos deixar tudo em milímetro mesmo, se você quiser. Se você não quiser, não coloque. Faz do jeito que você quiser. Eu vou fazer do meu jeito, você faz do seu jeito. Eu vou deixar em milímetros. Ó, então, 1 milímetro foi o quanto dilatou. 1000 milímetros é o quanto ele tinha de comprimento antes, 1 metro. Alfa eu quero descobrir, o ΔT é 100.
Então, eu posso escrever assim, 1 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 10 na quinta alfa, beleza? 10 na quinta alfa. Aí, galerinha, 10 na quinta passa dividindo, vai ficar 1 sobre 10 na quinta igual a alfa, que é o coeficiente de dilatação, não é isso? E aí, o que acontece? Você pode passar o 10 na quinta lá para cima, se você quiser. Então, a alfa é igual a 1 vezes 10 na quinta e inverte o sinal do expoente. Graus Celsius na menos 1. Esse é o cálculo que você devia fazer, beleza? Tá aí. Só que ele pede para você pegar o resultado e multiplicar por quanto, galerinha? Ele pede para a gente multiplicar por 10, tá? Multiplique o resultado por 10, depois de ter calculado em graus Celsius na menos 1, não é isso? Então, olha só, vou multiplicar por 10 na 7, tá? Não é multiplicar por 10 não, multiplicar por 10 na 7. Então, multiplica por 10 elevado a 7. Você sabe que potência de potência vai multiplicar, né? Então, tu vai ter que pegar essa potência aqui, multiplicar por essa, né, potência de potência, somos expoentes quando é multiplicação, perdão. Teu professor tá tão cansado que o raciocínio dele não está acompanhando, né? É, a fala. A fala tá lenta, o raciocínio tá rápido. Alfa é igual, vamos lá. Alfa é igual a quanto, garinha? 1 vezes, conserva a base, somos expoentes. Menos 5 mais 7 é 2, tá? Menos 5 mais 7 é 2. Alfa não, é a resposta, né? O alfa a gente já encontrou, a resposta que ele pediu multiplicando por 10 na 7. Ficou 1 vezes 10 na 2, que é a mesma coisa que 100. 1 vezes 100, 100. Então, centena, dezena e unidade. Essa que era a resposta que você tinha que colocar, beleza? Então, 100. Show de bola? Era uma questão tranquila? Cara, eu acho que essa 214 era. Dava para fazer de primeira ali, tá? Sem precisar pular, eu imagino. Tanto a 213 quanto a 214 foram questões bem deliciosas para quem fez esse país aí de 2014, né? Agora, os outros itens eu já não sei, a gente tem que avaliar. Bom, para acabar 2011, esse é o nosso último par de questões, né? Nós temos mais duas questõezinhas aí para fazer, questões de 2011, do país de 2011, então vamos fazer. Bom, ele dá pra gente aí, galera, ó, uma régua. Nessa régua tem um buraquinho. Já te digo o seguinte, se você não lembra, todo corpo sólido, fazendo um barulho aqui, de barulho é esse? Enfim, todo corpo sólido, galerinha, é, ele quando dilata, tá? Ele dilata para todas as direções, não é assim? Vamos colocar a dilatação volumétrica aí. Que seja dilatação superficial, que seja. Então, ele vai dilatar em duas direções. Se for dilatação linear, ele vai dilatar em uma direção. Mas fato é que em todas as situações, quando tem um buraco, principalmente quando eu estou falando ali do superficial e do volumétrico, quando tem um buraco ali no corpo, quando o corpo sofre a dilatação, aquela parte do buraco dilata igual o material, tá? Ele cresce junto com o material, né? Então aqui, ó, imagina que eu tirei aquela plaquinha aqui, ó, tirei essa plaquinha aqui, beleza? Opa, tirei essa plaquinha aqui, ó. Fiz um buraco aí, beleza? Ó, botei a plaquinha aqui do lado. Galerinha, se eu esquentar essa régua, o que que vai acontecer? E esquentar também essa chapinha de metal que eu cortei. Essa chapinha de metal, ela vai aumentar de tamanho, não vai? Vai, pessoal, ela vai aumentar de tamanho. Pois é, e o buraco, tu acredita que também vai aumentar de tamanho? E vai aumentar tanto quanto aumentou a chapinha que eu removi. Então é como se o buraco tivesse o mesmo coeficiente de dilatação da chapinha. Porque o material tá, né, dilatando, a régua tá dilatando, aquele buraco vai aumentando de tamanho. É muito contraintuitivo isso, mas é isso que acontece, galerinha, tá? Então, só para fazer uma revisão interessante aí, vai que cair no, né, no PAS, alguma coisa assim, igual já caiu. Então, a figura acima ilustra a dilatação de uma régua devido à variação de temperatura. Para pequenas variações de temperatura ΔT, as dilatações lineares verificadas ao longo das direções x e y em um sólido de dimensões iniciais x0 e y0 são determinadas respectivamente pelas expressões a seguir, em que alfa é uma constante que depende do material do sólido, tá? Então, ele está propondo aí, né, que isso acontece. Tá bom. Com base nas informações e nessas equações para dilatação no eixo x e no eixo y, vamos ver o que acontece aqui. Caso a régua seja feita com material não homogêneo, ou seja, caso existam dois coeficientes de dilatação,
né? Linear, alfa x e alfa y. Então, aqui, ó, alfa x e alfa y, se eu fosse adaptar essa equação, né? Nas direções x e y, respectivamente, então, a razão entre as dilatações nas direções x e y é igual a alfa x sobre alfa y. Vamos verificar? Ele quer saber a razão entre as dilatações x e y, galerinha. Então, ó, olha o que ele quer que a gente calcule. Ele quer que a gente calcule o ΔV x dividido pelo ΔV y. Galerinha, ΔV é a dilatação térmica volumétrica, não é isso? Como é que calcula a dilatação térmica volumétrica? V0 vezes gama vezes ΔT, beleza? Aliás, né, é volumétrico que ele quer? Ou ele quer dilatação linear? Perdão, foi mal. Apaga aí. Já anotei. Apaga, dá um jeito aí. Tô apagando? Você dá um jeito aí que você vai conseguir apagar também. Isso é fácil de apagar, né? Pois é verdade, eu tenho essa vantagem. Então, ó, L0 alfa delta T. Agora sim, né, professor? Aí aqui embaixo vai ficar L0, aqui é L0x, aqui é L0y, né? Porque ele disse que na direção x e y é diferente, né? Alfa delta T, ele falou que o alfa x é diferente do alfa y, beleza? Se você quisesse colocar igualzinho, ele colocou, tu poderia colocar assim, ó. Quisesse fazer igualzinho, usando a mesma notação que ele fez, tu poderia escrever assim, ó, x e y. Aí, aonde tá L0 aqui, ó, eu poderia tirar e colocar x0 e y0. Aí não precisa ter esse pequenininho que eu botei aí, né? Então, ficaria assim. Bom, o que que eu vejo? Que ΔT pode cancelar. E o que que sobrou, galerinha? Sobrou aí que ΔX sobre o ΔY é igual a x0 vezes alfa x dividido por y0 vezes alfa y. Ou seja, a razão entre as dilatações a razão entre as dilatações x e y depende do comprimento inicial na direção x, do comprimento inicial na direção y, do coeficiente de dilatação na direção x e do coeficiente de dilatação na direção y. Depende de todos eles e não só de alfa x e alfa y. Portanto, não é isso, esse item está errado, beleza? Só se ele tivesse garantido no texto que x0 e y0 fossem iguais. Mas ele não garante isso em nenhuma situação, porque se fossem iguais, aí eu poderia cancelar os dois e, de fato, alfa x e alfa y seriam iguais. Mas ele não falou que o comprimento, né, desse material, o comprimento x e a altura y seriam iguais, né? Então, ele não garantiu isso aqui pra gente. Show de bola? Então, por isso que eu vou gabaritar como errado esse item. Então, 216, garinha. Caso o material da régua seja isotrópico e homogêneo, a área final do buraco retangular é dada por uma função quadrática de ΔT. Então, ele está falando assim, o material ele é homogêneo, então a dilatação, né, isotrópica, a dilatação vai ser igual em todas as direções. Não vai ter esse negócio de alfa x e alfa y, né? Os alfas vão ser iguais, tá? Então, nesse caso aí, ele está dizendo que os dois alfas são iguais, tá? Para esse material aí, garinha, ó, essa questão eu diria que ela é minimamente polêmica, porque, salvo melhor juízo, no gabarito lá tá como certo, tá? O gabarito oficial do PAS tá como certo. Mas assim, cara, complicado, porque eu vou te explicar. A princípio eu poderia dizer que tá errado, mas eu consigo chegar no gabarito certo também. Do ponto de vista do ensino médio, o que que você aprende, galerinha? No ensino médio você aprende assim, os professores não estão errados ao dizer isso. Eles falam que a área, né, dilatada, né, vamos colocar o delta, a dilatação em área, como é que calcula? É a área inicial vezes o beta, né, você sabe que é 2 alfa vezes o delta t. Então, beta tu sabe que é 2 alfa, não é isso? Vamos reescrever isso. Bom, eu quero descobrir a área final. Ele quer saber a área final do buraco. Então, vai ficar assim, área final menos área inicial, porque delta é isso, né? Então, a área inicial vezes 2 alfa vezes ΔT. Se eu quiser isolar a área final, olha como é que vai ficar. A área é igual a A0, que está negativo vai passar positivo, né? Mais A0 alfa, né? 2 alfa no caso, 2 alfa vezes ΔT. Então, repara, essa é uma equação quadrática? Não é. Então, para essa relação aqui, galera, tá errado.
o item tá errado. Só, mas e como é que o gabarito tá certo então? Aí eu te digo, Garinha, esse 2 alfa aqui é uma aproximação que a gente faz, tá? Isso aqui é uma aproximação. É uma aproximação para pequenas variações de temperaturas, né? Então, isso aqui é uma aproximação, tá? Porque na real, se você for fazer a dilatação de área, sabe como é que você tem que fazer? Como é que ele dilata em área? Ele dilata o comprimento e ele dilata a altura, né? São duas dimensões. É só você verificar o seguinte, ó, vou colocar isso aqui no cantinho aqui. Então, desse contexto aqui, que você aprende no ensino médio está errado, mas é possível a gente fazer uma análise um pouco mais aprofundada e rigorosa. Como é que seria essa análise? Bom, o que que seria a área, galerinha? A área seria a dilatação no eixo x vezes a dilatação no eixo y. É lado vezes lado, Clarinha. É ou não é lado vezes lado? É. Então, imagina aqui, vou colocar L vezes L só para ficar fácil. L vezes L, né? Que é igual a L ao quadrado. Isso que é a área, né? E aí, pensa comigo, Clarinha, se ele dilatar em duas dimensões, então, quer dizer que qual que é a equação da dilatação linear? Vamos lá. A dilatação linear é igual a ΔL, L0, vezes alfa, ΔT. Beleza? Se eu quisesse calcular o L final, por analogia a essa equação, ia ficar assim: L final é igual a L0 mais L0 vezes, não é 2 alfa, é só alfa, né? Porque estou falando do linear, beleza? Então, por analogia, ia ficar assim, beleza? É só você isolar o L de um lado, porque ΔL é L menos L0, passa o L0 para o outro lado, passa o L0 para o lado direito, beleza? Vou fazer até melhor. Como o L ele se repete nos dois lados da soma, como ele se repete nesses dois lados da soma, olha o que eu vou fazer. Vou colocar ele em evidência aqui, só para ficar mais fácil, mais bonitinho. Então, L0 em evidência, vezes aí 1 mais alfa ΔT. Se tu fizer a distributiva, você vai voltar ao que a gente tinha no passo anterior, não é isso? Se você fizer a distributiva. Só que cuidado, porque eu não quero L, eu quero a área. Se eu quero a área, galerinha, para transformar isso aqui em área, o que que eu faço? Professor, é só você pegar essa equação aqui, ó. Vamos fazer a área e elevar ao quadrado. Então, vamos pegar essa equação, vou até mudar de cor. Vou colocar ela na cor que eu estava fazendo ali, beleza? Então, vamos elevar ela ao quadrado, já que eu quero saber de área. Então, se fosse a área, ia ficar L ao quadrado, né? E aí você tem que elevar o outro lado ao quadrado também, tá? Então, vamos fazer assim, beleza? Então, tem que elevar os dois lados ao quadrado. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, galerinha, olha como é que vai ficar. L ao quadrado é igual a L0 ao quadrado vezes, né? 1 ao quadrado é 1, alfa ao quadrado é alfa ao quadrado, ΔT ao quadrado é ΔT ao quadrado. E a equação ficou assim. Ficou uma função quadrática? Sim. Então, desse ponto de vista, a questão estava certa. Então, aqui, eu consigo encontrar uma resposta em que ele está correto? Sim. Mas também consigo encontrar a resposta em que o item está errado. E eu diria que a maioria dos alunos ia responder, né? Nessa situação aí, Gary, a maioria dos alunos ia responder errado. Porque ele ia pegar o que ele está acostumado aí, né? E ó, só um detalhe aqui. Aonde está o L ao quadrado, eu posso chamar de área. Então, isso aqui é área ao quadrado. Área ao quadrado. E aonde está o L0 é a área inicial ao quadrado. Então, ficou assim, ó, 1 mais alfa ao quadrado vezes ΔT. Eu tenho certeza que tu já deve ter se perguntado por que é 2 alfa e não alfa ao quadrado. Na verdade, é alfa ao quadrado. Mas 2 alfa é uma boa aproximação para pequenas variações de temperatura. Só que isso gera um erro de segunda ordem, né? E para esses efeitos de segunda ordem, né? Para variações de temperaturas maiores e coisa e tal, para ser mais preciso, eu deveria colocar, né? Alfa ao quadrado, beleza? Então, assim, sendo preciso, tá certo, né? E utilizando os conhecimentos do ensino médio, tá errado. No gabarito oficial tá como, professor? Tá certo. No gabarito oficial tá certo, beleza? Então é isso, galera. Eu espero ter sido claro na minha explicação, né? Se você ficou com alguma dúvida, deixa no comentário. Se você tiver vergonha de perguntar aí, não tenha, porque a tua pergunta vai tirar a dúvida de um monte de gente. Tem um monte de gente que às vezes ficou com aquela dúvida e quando vê a tua pergunta lá, fala, caramba, é mesmo, olha,
Caraca, que doido. Então, né, já responde. Mas se você ficar com vergonha, você pode me mandar aqui, ó, no Instagram, lá no direct, beleza? Eu te respondo tranquilinho aí, sem o menor problema. Às vezes é até legal que eu consigo ver mais rapidamente no direct, beleza? Não deixa de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar com seus colegas caso você tenha gostado. E a gente se vê no próximo episódio, na quinta semana. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galerinha.